mesmo assunto, mas em todos esses temas nós temos uma unanimidade. É a Bíblia que nos ensina a orar pela paz de Jerusalém e, nesse sentido mais amplo, orando pela paz em Israel também, além de estarmos envolvidos em oração pela paz no mundo, que nasce a partir de Jesus, que é o príncipe da paz. Que Deus nos dê sabedoria e graça para vivermos um dia após o outro, com sabedoria, tendo misericórdia, expressando a nossa graça e o nosso amor por todos, absolutamente todos, em nome de Jesus. Conquistou meu coração. 93. Um de nossos ouvintes diz: a ansiedade é um processo tão natural na minha vida que, por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. O que fazer quando a ansiedade rouba de nós a paz? Estaria me faltando contentamento? Mas será que aqueles que vivem esse tal contentamento não se tornam pessoas passivas? Qual o ponto de equilíbrio entre o que eu devo fazer e o que eu devo esperar que Deus faça? O sentimento de insatisfação é errado para o cristão? Ô, pastora, eu pergunto inicialmente à senhora, qual é a dificuldade que a maioria tem para administrar a ansiedade, entendendo que todo mundo é, de alguma forma, em algum tempo, ansioso? Ou haverá alguém neste planeta, neste tempo, que não tem nenhum pinguinho de ansiedade? JR, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. A ansiedade boa é aquela que nos dá energia para a gente acordar de manhã, levantar, trabalhar, construir, não é? Realizar. Mas a ansiedade, ela é natural. Né? A gente vive num mundo, hoje, num tempo onde as coisas precisam ser muito rápidas. A gente vive num tempo onde há muita insegurança, não é? E estamos vendo isso hoje, tão terrível que aconteceu, que está acontecendo em Israel. Então, assim, é uma situação difícil. Todo mundo vai ter ansiedade em determinado momento, em algum momento vai ter ansiedade. Existe ansiedade boa, que é essa que eu falei, e existe ansiedade exagerada, que é aquela que interfere, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de reagir diante das situações. Então, a ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é um asfixiamento, uma sensação de sufocamento, uma aflição, uma dor no peito, né? A ansiedade, ela caminha junto com o medo, e o medo traz tormento, não é? Então, é impossível, só que a gente precisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Que ele aprendeu a viver em contentamento em toda e qualquer situação, em todas as circunstâncias. A gente precisa não viver pelas circunstâncias, viver por princípios e saber que a gente precisa descobrir qual é a fonte, qual é a raiz da ansiedade, porque a ansiedade exagerada, o transtorno de ansiedade, ela tem raízes. Pode ser uma orfandade paterna, não é? Porque o pai, ele é quem dá a direção, é quem dá a provisão, é quem dá a segurança. Então, quando a pessoa tem uma paternidade ferida, ela vai ter essa ansiedade muito mais exagerada. Pode ser por traumas, e a gente vai estar vendo que hoje o mundo inteiro está sofrendo por ansiedade. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil é um país que tem a maior quantidade de pessoas com ansiedade. É 9,3%. O Brasil é o maior consumidor de ansiolíticos, de remédios para dormir. Então, a gente precisa descobrir a raiz e buscar ajuda. Pastor Alessandro, dada a definição da ansiedade e esse número gigantesco de meninos e meninas, né, de homens e mulheres, é natural que se espere que quanto mais que a ansiedade bata mais cedo, e não por conta das faturas, por conta dos problemas conjugais, problemas profissionais, que seria uma causa normal. Então a ansiedade está chegando mais cedo,
crianças, pré-adolescentes e adolescentes já absorvidos por isso. O que se pode esperar de um quadro como esse? Bom, o que está acontecendo é que o advento da internet, as telas, estão multiplicando essa sensação de medo, né? A gente viu um relato do pastor Jackson e tudo que está acontecendo essa semana, isso está chegando aos pequenos também. Eles têm acesso através das mídias sociais, através do celular. Antigamente havia os conflitos em Israel, a gente sabia dos conflitos, mas não com tantos detalhes, né? Cachorros sendo metralhados, pessoas sendo assassinadas. O próprio Hamas fez questão de soltar imagens para aterrorizar o mundo cibernético. Então, eu acho que deveria haver um cuidado maior dos pais. A gente tem batido duro nisso na igreja, com os membros da igreja, para que os pais possam preservar mais os pequenos dessas telas, desses vídeos. Imagina o impacto das cenas de terror do que está acontecendo em Israel hoje na mente de um menino de 9 anos, 10 anos. E isso gera muito, mas muito medo. E como disse a pastora Leia, né, o medo ele é irmão da ansiedade. A ideia de luta e fuga é pertinente à natureza humana. A gente sempre vai ter ansiedade, mas o excesso de ansiedade é que traz os transtornos, né? Que traz o desequilíbrio, que traz a ansiedade é excesso de futuro, o estresse é o excesso de presente, a depressão é o excesso de passado. As pessoas não estão conseguindo administrar o medo, não estão conseguindo ter apenas uma organização de vida, estão sendo dominados por aquilo que... E diz que 70% daquilo que a gente se preocupa nunca vai acontecer. O mundo está mergulhado na ansiedade, da pandemia para cá isso está multiplicando e, como JR você colocou, as crianças estão sendo um alvo covarde, né? Nós não sabemos o que será da próxima geração. Bispo Jaime. Então, as definições são bem claras a respeito da ansiedade. Todos os dois, pastor Alessandro e a pastora Leia, deram definições bem claras a respeito, é isso aí mesmo. Agora, eu fico na questão da aprendizagem, Jota. O ser humano é um ser que aprende, né? Desde pequenininho até fim dos dias a gente vai aprendendo, né? Não existe uma falta de aprendizagem, nem mesmo na longevidade, que seria uma nova categoria hoje para a faixa etária, né? Da nossa existência. E dentro das teorias da aprendizagem, eu ressaltei um negócio aqui, lembrei de uma coisa aqui da faculdade, bem interessante, que o Piaget ele vai dizer que tem um período, no período pré-operatório da criança, ela não sabe, por exemplo, conservar ainda, ela não tem um sentimento de conservação. Então, se um objeto sai de perto dela, ou seja o que for o objeto, pode ser uma pessoa inclusive, ela não sabe se vai voltar, por isso que ela chora. Então aí ele vai dizer que o ideal seria brincar com essa criança, por exemplo, de pique-esconde. Porque aí você some, aparece. Você vai, de alguma forma, ensinando ela de que as coisas se resolvem. As coisas, né, voltam para os seus devidos lugares. As coisas sofrem transformações de desaparecer e aparecer. Então, desde pequeno, a gente já deveria ter essa noção, não só a respeito do cuidado com as telas, como o pastor Alessandro falou aqui, é uma realidade, né? O Brasil é o terceiro país mais consumidor de redes sociais do mundo, né? Fica atrás, acho que da Índia e um outro país, mas a gente deveria já ensinar as crianças a lidar com essa questão das faltas, de que as coisas se resolverão a seu tempo, de que as coisas vão se encaixando conforme a gente vai vivendo a vida. Isso vai ajudar, com certeza, na questão da ansiedade. O que eu imagino é que uma pessoa que tenha equilíbrio ensina equilíbrio. Mas uma pessoa desequilibrada, que ela vai ensinar desequilíbrio. Ou seja, a tendência que a gente tem é piorar. Sim. É de piora. Sim. Tendência é essa, a não ser que haja uma absorção diferente dos impactos. Então, quando o evangelho chega, e aí a Bíblia fala sobre ansiedade, em algumas ocasiões, né? Jesus nos ensina a não andar ansiosos, né? Então, existe um processo, quer dizer, você pode ser visitado pela ansiedade, mas você não precisa ser consumido, ou você não precisa ser um hospedeiro. Sim. Onde é que está a ansiedade? Está do lado de dentro ou do lado de fora? Então, se estiver do lado de dentro, você é um hospedeiro. Então, a ansiedade entrou, né? Você está hospedando ali a ansiedade. Porque e aí você ansioso, leva a ansiedade para tudo quanto é canto, né? Ser ansioso a gente é, o estado ansioso é diferente. Então, o indivíduo ansioso, todo mundo é, porque nós temos, como Deus criou a ansiedade. Agora, o estado ansioso, você está em pleno, o tempo todo
pressionado por aquilo ali. O tempo todo dominado por aquilo É ali. a dosagem, né? É a questão da Alerta dosagem. o tempo inteiro, por exemplo. Né? A pessoa não consegue ter uma vida saudável, né, pastor? Não. Tudo é um problema porque a ansiedade destrói tudo. Porque a mente do ansioso é uma mente negativa. Então, ele vive e convive com o medo 24 horas. Então, ele tem medo de morrer, medo que as pessoas que ele ama morram, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de ser assaltado, ele tem medo de tudo. Até ele começa a criar eventos que nunca vão acontecer. Mas é uma mente que está totalmente tomada pelo medo, pela aflição, pela angústia. Ansiedade em não é? excesso causa isso, né? Sim, Gera os transtornos, as fobias. Exatamente. Pensamentos intrusivos. Eu mentorei uma mulher que eu estava conversando com ela, falando sobre ansiedade. E eu falei, você sabia que ansiedade é um sentimento, é uma sensação de estrangulamento, de sufocamento, de asfixia? Ela falou assim, é isso que eu sinto, pastora, é exatamente isso que eu sinto. E ela só tem pensamentos, assim, ela cria coisas. Então, é uma mente que é muito pessimista. É uma mente que está sempre esperando que algo ruim aconteça. Ao invés de ser assim, eu acredito que algo bom vai me acontecer hoje, não. O que vai acontecer hoje? O que pode? Catastrofização. Né? Exatamente. Tem uma questão que pode ser tratada com remédio, né? Eu queria que Sim. daqui a pouquinho vocês orientassem, porque cada caso é um caso. A gente sabe que nem todo mundo que está ansioso está sofrendo de ansiedade. Sim. Você pode ter uma crise, você pode ter uma razão, enfim, os motivos são diversos. A gente precisa, assim, ter muita cautela para poder identificar o que está acontecendo para que a gente não pense numa coisa pior do que está ou melhor do que está. Marcela, e aí, o povo? Os nossos ouvintes estão sofrendo com a questão da ansiedade, viu? Um deles disse assim, eu sei que Filipenses diz que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma, mas olha, vou dizer para vocês, na teoria é lindo, só que na prática é muito difícil de ser. Sei que não é impossível, mas para mim tem sido difícil demais. Um outro ouvinte na mesma linha disse assim, a ansiedade tem acabado tanto comigo que o que eu tenho são sentimentos de insatisfação, meu coração acelera, eu tenho dor de cabeça, é algo terrível. E aí uma outra ouvinte abaixo disse assim, eu sofro demais com a ansiedade. Ela diz, gente, é horrível, eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu paro, fico travada. Uma outra ouvinte disse, eu sou ansiosa por tudo. E no momento, eu estou ansiosa para tirar as minhas férias para passear. Pra vocês entenderem o nível de ansiedade que os nossos ouvintes estão vivendo. E aí, Bispo Jaime? Essa ideia da ansiedade, ela antecipa o tempo todo, né? A gente fica antecipando todas as coisas. Por exemplo, uma coisa muito conectada à ansiedade é a preocupação. O próprio nome já diz, né? A palavra diz pré-ocupado, ou seja, está ocupado antecipadamente. Uma coisa muito boa seria a gente começar a pensar sobre a ideia de se ocupar mais e se preocupar menos. Então, estar mais conectado ao que eu estou fazendo do que ao que eu ainda não fiz, né? Ou a preocupação excessiva com um medo, por exemplo, foi tocado aqui, etc, etc e tal. O que eu vejo muito no consultório, Jota, é que o ansioso, a pessoa que está no estado ansioso, ele fica tão preocupado que ele não consegue fazer nada. A mente embaralha. Ele não consegue mais categorizar coisa alguma, ele não consegue mais saber o que é urgente, o que não é nada urgente, o que poderia ficar para depois. Então, tudo é urgente e ele acaba não fazendo nada. Então, uma pessoa nesse estado, ela pode ter duas coisas importantes para fazer, uma pode ser mais importante que a outra, ela não vai saber por onde começar e não vai fazer nenhuma nem a outra. É porque o medo paralisa, né? Nesse estado, eu estava conversando com um psicólogo, estava até acompanhando uma pessoa que eu conheço. Parece que a melhor situação é você criar uma rotina, você acordar ou antes de dormir, fazer uma rotina do que você tem que fazer durante o dia. Você joga para o papel a sua ansiedade. Mesmo que você não cumpra as metas ali estabelecidas, escritas, você consegue priorizar as coisas, consegue se desvencilhar um pouco dessa ideia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou bater a meta? Será que eu chego ao fim? E a orientação foi muito essa. Olha, coloca num papel a sua rotina. Sim. De manhã, o almoço, você vai fazer tal horário. Segue aquilo que você vai desconectar um pouco dessa ansiedade, né? Eu vejo do ponto de vista bíblico, Jesus, ele viveu num momento que Israel era escravo, uma pressão tremenda. Depois Pedro e Paulo também estão sendo perseguidos, perseguição de morte. E todos eles escrevem que não devemos andar ansiosos com coisa alguma.
Então, embora a gente esteja vivendo hoje essa sobrecarga de informação que gera mais ansiedade, principalmente depois da pandemia, a palavra de Deus continua dizendo que é possível viver em paz, é possível você confiar em Deus, é possível você acreditar que a sua vida está nas mãos do Senhor. Muitos cristãos, muitos crentes estão sofrendo, eu acho, muito por conta de falta de conhecimento da palavra, por falta de oração, de não entregar a Deus de verdade aquilo que está sofrendo. Muitas pessoas estão servindo a Jesus de forma muito superficial. Eu acho que o encontro com a palavra de Deus diariamente, a oração, o devocional diário, ele é fundamental para uma pessoa que tem ansiedade extrema. A gente tem orientado isso. Ore mais, leia a Bíblia, busque o Senhor, fale com Ele, desabafe com o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, pastor Alessandro. Considerando que a Bíblia fala sobre o assunto, na sua opinião, sinal de que este era um problema daquela época? Com certeza. Então nós estamos falando de um problema desde os tempos bíblicos e muito antes do texto humano, ser eu acho que desde escrito. que o mundo é mundo. Não é isso? Então, da assim, o humanidade. que você está sentindo não é só você. Uma turma veio antes de você passando por isso. É uma questão da nossa construção enquanto humanidade. Mas a impressão que eu tenho é que isso está piorando e vocês confirmaram isso. Então a gente está vivendo uma vida mais acelerada, a gente está perdendo tempo. Sim. Sim. A aceleração A moeda mais não cara do significa aproveitar o tempo. A aceleração significa que nós estamos perdendo tempo. Sim. Porque a gente acaba não escolhendo o que tem que ser feito, a gente vai no embalo, quando acorda já foi, está na hora, já está atrasado. A gente está criando uma série de coisas que a gente precisa dar uma parada para analisar. Então, essa construção, conforme disse o pastor Alessandro, nasce do nosso relacionamento com Deus, que parece que precisa ter um pouco mais de tempo. Sim. Né, pastora? É porque as pessoas... Uma construção de uma caminhada com o Sim. Senhor, não é isso? É porque as pessoas, elas não sabem administrar o seu tempo, não é? Elas não são organizadas. Então, se elas não são organizadas, elas não sabem administrar o tempo. E elas, muitas vezes, não sabem o que é prioridade. Quando, na verdade, a prioridade é buscar primeiro a Deus. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, não é? Então, assim, quando a gente vê Mateus 6, de 25 a 34, a gente vê uma palavra que é muito interessante, observai, né? Jesus fala, observai. Reflexão. Né? Reflexão. Começar a observar as coisas mais simples, né? Porque você precisa saber quem é Deus. Mas você só sabe quem é Deus quando você mergulha na palavra, quando você observa. Eu tiro por mim, às vezes eu acordo estressada, nervosa, porque é normal. Eu sempre digo, antes de ser uma pastora, eu sou um ser humano. Compromissos, não é? né? Compromissos, e às vezes você espera uma coisa e não acontece. E aí, o que eu faço? Quando eu vejo que eu estou muito estressada, que eu já acordo pilhada, eu vou para a palavra. Isso. E aquilo vai acalmando, porque eu vou dando um comando para minha alma, eu vou dando um comando para minha mente. A gente precisa aprender a blindar a mente, mas como é que a gente blinda a mente? Quando a gente enche a nossa mente da palavra de Deus. Então a gente precisa observar, não é? Poxa, tá difícil, tem tantas coisas, sim, mas quem é Deus? Né? Aí a gente começa a pensar assim, pense quem é Deus, né? Comece a falar com Deus sobre as tuas demandas e aprender a ser grato, porque às vezes a gente acorda, JR, e acha que tudo é normal. Ter um café, ter uma casa, ter as coisas, é tudo normal. E não é tão normal assim. É a graça de Deus, não é? É a misericórdia de Deus que faz com que a gente acorde, que a gente tenha disposição, saúde para trabalhar, para cuidar de uma casa, de uma família. Então a gente precisa aprender a observar essas coisas e ser mais grato. Porque a gratidão, quando a gente começa a observar quem é Deus, olha o que Deus fez. Interessante que assim, tem uma técnica da psicologia que chama atenção plena, que Jesus já tinha ensinado isso para os discípulos antes. Jesus vai dizer assim, observe os passarinhos, O lírio. vejam os lírios Não dos é? campos. O que é a atenção plena? A atenção plena, por exemplo, é eu começar a perceber o que eu estou ouvindo, o que eu estou Exatamente. vendo, o que eu estou sentindo de cheiro, e etc, etc e tal. Ver se a contemplação não é uma ideia de atenção plena. Poder fantástico. parar, poder observar. A gente anda tão agitado, Jota, que tá arriscado um passarinho pousar na tua janela e você, ao invés de agradecer pelo passarinho, fala assim, rapaz, eu tenho um passarinho na minha janela. É verdade. Tá cantando aqui pra mim. Tá arriscado você ficar irritado porque o passarinho tá cantando.
porque a tua mente está em outro lugar, está totalmente agitada a respeito de tudo que está acontecendo e, infelizmente, você não consegue viver o momento presente. Então, o que a ansiedade faz? Ela rouba o presente, que tem um nome bem sugestivo, né? Que é um presente. Ela rouba o contentamento, ela rouba a gratidão. Compartilhar né? com o Senhor as demandas, as dificuldades é fundamental, né? Sim. O jeito Aprender que a Pedro contemplar, fala é aprender lançando a sobre ele satisfazer. a vossa ansiedade, é você arremessar um peso em Sim. direção ao Senhor. Sim. Esse compartilhamento de lutas e dificuldades no devocional dentro de um quarto, isso está faltando. Tá. É porque as pessoas estão só lendo a Bíblia. Eu vejo tão Eu nem pouco a sei se Bíblia, estão né? lendo a Eu Bíblia, vejo né? só celular, mas elas só veem na hora que estão na igreja, que o pastor diz assim, abre a Bíblia aí pra Isso, gente. é um consumo só de um isso, produto, mais nada. de um culto, mas E depois como elas- o JR falou, o caminhar diário está Sim, faltando. e depois As elas pessoas dizem estão- que não tem tempo, mas As não é que pessoas não tem estão tempo. vivendo mais por euforia Sim. e alegrias do que pela felicidade. Sim. Que são momentos passageiros, né? Você posta uma coisa hoje, você já Explosões entra de dopamina, na né, condição Explosões de Eu tô dopamina. pensando aqui de o seguinte, receber likes na hora. a gente pode ter aqui uma conversa hoje e aqui um grande número de ouvintes dizer assim, olha, eu realmente é isso aí, e terminar orando com a gente aqui leve. Poxa, tô feliz, graças a Deus. Puxa, agora eu tô em paz. Que assim seja, né? Amém. Mas amanhã a ansiedade bate outra vez. Amanhã não, hoje ainda. Ela precisa ser tratada. E a gente não trata a ansiedade, a gente trata a pessoa. Quando você trata a pessoa, a ansiedade vai embora. O problema é que a ansiedade ela permanecerá atacando. Se não tratar o indivíduo, você trata a ansiedade. O que te traz ansiedade? Meu trabalho. Aí vão lá e resolve. Resolveu. O problema do trabalho está resolvido. Não tratou o indivíduo continua lá, abertinho, todo disponível, facinho para que outra ansiedade Porque tem venha. que tratar a raiz. Aí nós precisamos tratar este ser humano que precisa entender alguns princípios. E aí eu peço a vocês que nos ajudem. Quais são os princípios essenciais, fundamentais, que o ser humano precisa apreender, trazer para dentro a partir da palavra, que podem nortear a sua vida e ajudar como um escudo, para que a ansiedade não consiga avançar para além desse escudo. Ou seja, ela bate e ela cai. Ela bate e ela cai. Eu tenho insistentemente pregado sobre isso, ensinado sobre isso. Eu sempre enfrentei muito a ansiedade, sempre fui hiper ansioso. E o que me equaliza, JR e demais companheiros, o que me coloca na tranquilidade é o devocional diário. É aquele momento do sagrado. É falar com o Senhor. Está acontecendo isso, seja qual for a área, como o JR falou, seja trabalho, seja igreja, seja o que for, aquilo tem que ser colocado em oração. Jesus mandou fazer isso. Você está o tempo todo em contato com o Pai. Jesus estava o tempo todo, mesmo sendo Deus, em oração. Paulo o tempo todo em oração. Pedro, todos os grandes heróis da fé enfrentaram momentos de crise, momentos dificílimos ao longo das suas vidas e sempre mantiveram uma vida de oração. Então, eu acredito que um grande escudo, um bloqueio, para você não entrar em pânico, em desespero, em medo, ficar refém de transtornos que vêm da ansiedade é aquele momento sagrado, seja cedo antes de sair para o trabalho, seja após o almoço, seja antes de dormir, o devocional, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, cantar louvores todo dia, até aquele momento sagrado. Isso blinda o crente. A gente está falando com a grande maioria de cristãos. A pessoa tem que entender que ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela precisa caminhar com Deus, o Espírito Santo, ela precisa startar isso. E a cada dia, esse momento devocional vai servir de escudo, vai servir de proteção emocional, espiritual e até física, né? A imunidade aumenta. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você está vivendo o Evangelho de verdade, você vai ter muito sucesso em lutar com esse mal. Mas eu vou fazer uma intervenção para ouvir vocês dois, que eventualmente tem alguém bem crente, bem cheio do Espírito Santo agora e está ansioso. Né? Então, assim, para a gente tentar ajustar, ouvi-los sobre esse assunto. A gente pode ter uma pessoa muito crente, mas que por algum motivo esta ansiedade ou este tipo de ansiedade, que pode ser física e não necessariamente da cabeça ou espiritual, avançou, passou. Para a gente não achar que é uma questão que fica restrita ao aspecto da fé, que eu acho que essa é uma ponderação importante. Fiquem à vontade para discordar. Eu acho que é exatamente o que você falou. Às vezes, o fato de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo
de falar em línguas, de estar ali buscando a Deus, não significa que ela não tenha uma ansiedade, algumas coisas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é muito cheia de Deus, mas ela tem muitas feridas na alma, ela tem muitos traumas, ela tem muitas coisas para serem resolvidas e que não foram resolvidas. E que ela precisa de alguém que possa ajudá-la, que possa levá-la a encontrar a raiz daquela ansiedade, a raiz daquela insegurança, daquele medo. Então, uma pessoa pode ter fé, ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser cheia de dores, cheia de feridas. E precisa ter alguém que possa ajudá-la a encontrar a raiz para que ela possa se livrar daquilo, resolver, ressignificar. Porque senão ela vai continuar sendo uma bênção na igreja, lendo a palavra, mas aquilo não entra. É difícil, é muito complicado quando uma pessoa tem muitas feridas, ver Deus como pai, como aquele pai que cuida, que protege, que supre, sabe? Então, não basta ser cheio do Espírito, precisa identificar a causa para resolver. Sim, claro. Eu acredito Acho assim. que a ajuda dos profissionais dessa área da saúde mental e física também, né? Porque Sim. pode ser, por exemplo, uma descompensação Sim, hormonal, também. alguma coisa que pode acontecer, né? As mulheres têm um período bem frágil, que é a questão da menopausa, o homem tem andropausa e por aí vai, entre outras coisas que a gente tem, né? Como o hipotiroidismo e um monte de outras Sim. coisas que bagunçam com o nosso corpo de uma forma muito ferrenha. É muito importante procurar a ajuda de profissionais dessa área. Às vezes vai precisar tomar medicação. E eu acho que a gente precisa vencer esse preconceito, Sim. né? Porque não tem como, assim, não se vende Deus em cápsula. Então, se tu tomou um remédio, começou a regular teu corpo e tal, pode ser que seja químico. exatamente Sim. bioquímico, né? Porque o funcionamento do organismo é bioquímico. Que é uma doença. Sim. Não é uma. Como é que a pessoa fala? Tá mole. Entendeu? Não, Tá não, mole, frescura. Frescura, Não é essa é a palavra. Mas Frescura. é uma compensação. Não é frescura. Não, Não, uma não é deficiência de É zinco claro que cada deixa uma um pessoa reage de uma deprimida, forma, né? né? Tem gente que reage de uma forma. Agora, deixa eu fazer só um ponto aqui, Jota, de cuidado, porque assim, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, diz o ditado. sim. Ah. Então tem gente que anda com as gotinhas para poder oferecer, né? Gota? Ou você está com Automedicação, problemas, né? então tem umas gotinhas aqui para você. Cara, isso é problemático, porque esse complicado. remédio, que eu não vou falar o nome, ele é altamente viciante. E aí, segundo a ciência, já existem pessoas que têm predisposição genética para viciar. Sim. E tem gente que não. Destrói a memória. Gera E demência. E aí gera demência. E aí a pessoa em si não sabe, não tem como medir quem vicia e quem não vicia. Aí tu oferece um negócio desse para alguém que vicia. Acabou. Agora, eu li uma vez num livro que abacaxi anima. Abacaxi anima. Abacaxi. A pessoa tá meio desanimada, come abacaxi. É mesmo? Aí eu fiz a experiência. Não é que é bom mesmo? Eu não sei se foi Banana assim. é bom para depressão. Soube né? da banana. Banana. sim. Eu não sei se assim, você lê o negócio, Chocolate. come, já dá o efeito, né? Porque você lê o negócio e come. Mas assim, ser sugestão, tem né? coisas simples que podem ajudar. Sim, atividade Agora, física. nunca Sim. Endorfina. nunca veja isso como frescura, né, Marcela? E até porque os nossos ouvintes não estão passando por questões de frescura, não. Eles estão derramando suas dores com ansiedade. Uma delas disse assim, eu estou o tempo todo preocupada com alguma coisa. E confesso que sempre esperando que alguma coisa ruim pode acontecer. E isso me trava. A minha ansiedade me deixa travada. Quem fala sobre estar travado também, um ouvinte que fala que o filho tem 24 anos, mas é mergulhado na ansiedade. E a vida dele, por consequência, está paralisada. Uma outra ouvinte disse assim, o excesso de ansiedade quase me fez pedir demissão da porta que Deus abriu para mim. E aí eu falei, não, peraí. Comecei, ela disse, jejuar, orar, a caminho do trabalho, tomei algumas atitudes de parar de olhar o celular, disse ela, e tudo mudou na minha vida. Áreas da minha mente foram ativadas e eu não perdi aquilo que Deus tinha me dado. Uma outra ouvinte disse assim, por causa da ansiedade, eu fico muito nervosa e fico confusa quanto às decisões que tenho que tomar. Outro ouvinte disse assim,
eu também crio coisas na minha mente por causa da ansiedade. E sempre crio coisas para o lado negativo. Tipo assim, disse ela, tenho 2 filhos e eu reconheço que eles não aproveitam a infância por causa do meu medo. A ansiedade me leva para o medo. E eu peço a Deus que me liberte, porque até a minha filha de 11 anos já precisou de tratamento psicológico por causa dessa minha ansiedade. O ambiente fica ansioso, né, gente? As pessoas ficam ansiosas e tem essa agitação toda. Sim. Ou como diz uma de nossas ouvintes aqui, JR, abacaxi anima sim, mas anima porque você levantou, descascou, se mexeu e comeu. Então é isso, ouvinte. Você descobriu o segredo do abacaxi. Mas aí tá um negócio tem legal. Que levantar, tem que descascar. E descascar abacaxi não é uma coisa legal. fácil. A questão da atividade laboral. A gente sai um pouco da questão pensamento e sentimento e ir mais para a questão de meter a mão na massa. Isso é muito importante. Isso é uma ajuda terapia. bastante. Ajuda bastante. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos na 93 FM. O Salmo de número 5, versículo 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo de número 5, versículo 3, é um santo remédio contra a ansiedade. Que Deus encha o seu coração com a sua palavra maravilhosa. Conquistou meu coração. 93. Ouvinte dizendo: não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus. Depois que eu me batizei, eu acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Eu sei que tem um chamado da parte de Deus, mas não consigo entender porque não consigo sentir Deus. O que é realmente sentir a presença de Deus? O que sentimos quando estamos na presença do Senhor? Sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com Ele? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Alessandro Cassiano, muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, feliz, e creio que a gente possa ter ajudado muitas pessoas hoje nesse tema tão importante. Deus abençoe a todos, um abraço especial à nossa igreja ali em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Pastora Leia Campos, muito obrigado pela presença da querida irmã. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e eu acredito que esse programa de hoje trouxe alguns esclarecimentos e que o Senhor abençoe cada um que estão nos ouvindo, né? E que possam viver um outro tempo sem tanta ansiedade. Pastor Jaime Coelho, muito obrigado, meu irmão. Amém, eu que agradeço aos ouvintes por terem ficado com a gente até agora, que o Senhor vos fortaleça para que vocês possam vencer suas dificuldades quanto à ansiedade. Uma alegria poder conhecer a pastora Leia, pastor Alessandro, é sempre um privilégio estar com vocês aqui. Um beijo para todos os irmãos da Edificação em Cristo. Obrigado, querido. Marcela Bastos, muito obrado. Uma das nossas ouvintes disse aqui que ela está ouvindo o debate fazendo a terapia, que a terapia dela é lavar uma louça cheia, uma pia cheia de louça. Ela disse, essa é a minha terapia para não ficar ansiosa. A gente agradece aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes, JR, lembrando a eles que os debates, esse debate hoje, assim como todos os outros dessa semana, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook também, mas lá no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel, você pode pegar o link, compartilhar, ouvir novamente, ser muito abençoado. Eu quero destacar aqui para o nosso amado ouvinte que nesta semana, Marcela, nós recebemos o pastor Luiz Saião, nós recebemos o Dr. Rodrigo Silva, nós recebemos o Mochico, que é guia em Israel, nós recebemos a Aline em Israel com a Aline, que também é guia, o Rodrigo, que é o Rodrigo em Israel, que é também guia, e hoje acolhemos o pastor Jackson, que estava em Israel quando tudo aconteceu, é pastor e mora na Inglaterra. Cada um desses queridos que foram entrevistados, eles contribuíram muito para que a gente pudesse entender um pouco mais desse assunto complexo que está ainda com vários desdobramentos pelo mundo. Esse conteúdo está disponibilizado aqui, tanto no Face quanto no YouTube, mas você pode pegar, você pode editar a parte que você se interessar, você pode compartilhar isso. É um material para estudo, para reflexão. Sabe quando você lê a história? A história está sendo escrita aqui agora.
cada um deles trouxe percepções diferentes e algumas delas complementares sobre esse assunto que é extremamente crítico. Observe bem. O Hamas desafiou os seus seguidores a criarem um dia global de ataques. Então isso está nas páginas, você pode acompanhar, você pode observar. O que aconteceu na França hoje? Um homem invadiu uma escola no norte da França, nessa sexta-feira 13, hoje, e esfaqueou professores. Um deles morreu no ataque e estudantes foram feridos, segundo a polícia local. O caso aconteceu em Arras, cidade de 40 mil habitantes, que é capital da região de... não sei de que região é essa aqui, perto da fronteira com a Bélgica. O criminoso foi preso. Segundo a TV francesa BFM, ele entrou em salas de aulas gritando "Alá é grande", como costumam fazer terroristas que realizaram uma série de atentados na França, reivindicados pelo Estado Islâmico entre 2015 e 2017. Isso aconteceu hoje na França. Em Pequim, diplomata israelense, ele foi esfaqueado. Tem vídeo. Eu assisti o vídeo dele sendo esfaqueado. Uma das coisas mais impressionantes é que ele estava sendo esfaqueado e as pessoas não fizeram nada. Várias pessoas viram. Você observa. Agora, essa realidade de não ter nenhuma reação, já conhece. O Rio de Janeiro acontece isso. Mas era uma faca, entende? O cara não estava com um revólver, uma arma de fogo. E era uma coisa impressionante. Bom, o que aconteceu? Um diplomata da Embaixada de Israel em Pequim, ele foi esfaqueado nessa sexta-feira, hoje, quando caminhava num dos distritos centrais da capital chinesa. A notícia foi primeiramente divulgada pelo portal israelense Ynet e depois confirmada pelo Ministério do Exterior de Israel, segundo o qual a vítima do ataque foi hospitalizada em condição estável. A suspeita é de atentado terrorista, mas ainda não há confirmação do que motivou o agressor, que precisa ser preso para ser identificado. Isso aonde? Na China. Então nós temos desdobramentos desse assunto. E este dia, o de hoje, é um dia para o qual algumas pessoas foram convocadas. Chamado do seguinte, abre aspas, o apelo do Hamas: Dia de Fúria Global. Esse é o nome que eles deram. Então, o que a gente está diante aqui, para a gente analisar, pensar e colocar agora diante de Deus em oração, é esse quadro que aí está. Ontem ainda, o Itamaraty trouxe o seu posicionamento dizendo qual é a razão para que o Brasil não considere o Hamas um grupo terrorista. A nota, é uma nota, a imprensa, a nota do Itamaraty diz assim: no tocante à qualificação de entidades como terroristas, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacionais nos termos do artigo 24 da Carta da ONU. O Conselho de Segurança mantém listas de indivíduos e entidades qualificados como terroristas, contra os quais se aplicam sanções. Estão incluídos o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, além de grupos menos conhecidos do grande público. A prática brasileira, consistente com a Carta da ONU, habilita o país a contribuir, juntamente com outros países ou individualmente, para a resolução pacífica dos conflitos e na proteção de cidadãos brasileiros em zonas de conflito, a exemplo do que ocorreu em 2007 na Conferência de Anápolis, Estados Unidos, com relação ao Oriente Médio. Então, o Brasil, diz o Itamaraty, afirma que são determinações feitas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é presidido pelo Brasil. Então, houve uma reunião no domingo em que isso poderia ter sido discutido. Saíram de lá sem nenhum tipo de acordo. O Brasil tem a liberdade de se posicionar a despeito da ONU, mas não faz, e argumenta para a opinião pública que é exatamente esta posição de neutralidade que permite que os cidadãos brasileiros, por exemplo, na faixa de Gaza, sejam retirados em segurança. É isso que o Itamaraty quer que a gente aceite ou que a gente entenda
o assunto está aí para as reflexões dos nossos ouvintes e para as reflexões dos nossos queridos debatedores. Nós vamos orar juntos, pedindo aqui ao pastor Alessandro para orar conosco. Vamos colocar todos esses temas diante de Deus em oração, lembrando sempre da nossa oração pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Deus de Abraão, Isaque e Israel, Deus de Sião, Deus de Jerusalém, poderoso de Isaque, nós pedimos agora pela nação de Israel, por todo esse conflito que está acontecendo, também pelos palestinos que são reféns ali daquele grupo terrorista. Pedimos a tua intervenção, que o Senhor possa agir de forma miraculosa, sobrenatural, ajudando a todos que estão ali diretamente envolvidos naquele conflito. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, das demais nações, dessa porta do inferno que se abriu, da volta do terror, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Suplicamos que isso não seja mais uma fonte de multiplicação de ansiedade no coração de todos que assistimos a essas imagens, mas que todos possamos correr para Ti em oração e suplicar, Senhor, o Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu agir. Pedimos por aqueles que estão enlutados, lá e cá, pedimos a Ti que o Senhor, de alguma forma sobrenatural, toque agora em cada ouvinte que está doente, que está enfermo, seja da alma, seja do corpo físico, seja espiritualmente, que o Senhor possa agora liberar uma unção de cura, trazendo, sarando as feridas, mudando, Senhor, o estado que essas pessoas se encontram agora. Cremos num Deus que age, num Deus todo-poderoso, num Deus que intervém. Não acreditamos num Deus que está de braços cruzados no trono assistindo o que está acontecendo. Ao contrário, cremos num Deus que enviou Jesus, cremos num Deus que colocou o seu Espírito para estar conosco. Cremos no Senhor e, dependendo de Ti, Senhor, nós vamos seguindo a nossa vida em direção a Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nos responde para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.